Vamos pegar a nossa Bíblia lá no livro, a carta, 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Versículo 17. Amém? Eu vou fazer uma oração para começar aqui a pregação e a oração para preparar a semente da palavra de Deus que vai cair no seu coração. Persíneo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa tarde dos seguintes termos. Vamos pegar o versículo 16, que vai ficar mais claro o que eu quero falar. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Amados filhos da igreja, o nosso tema hoje é a respeito do namoro. Vamos entender, a igreja, a igreja é esse lugar maravilhoso. A igreja, ela é aquela que ensina, que educa, que catequiza. Hoje, a escola também fazia isso, mas hoje, infelizmente, as escolas estão fazendo um desfavor. E hoje, a educação está meio virada de cabeça para baixo. Não dá mais para você confiar a educação, né, dos seus filhos, da sua casa, apenas para o colégio. É preciso assumir essa educação. E o jovem, evidentemente, que não vai ter uma boa formação sobre namoro hoje nos colégios. Porque vão se falar muita coisa que, na verdade, não vai espelhar aquilo que é a vontade de Deus à luz das Sagradas Escrituras e à luz da doutrina da Igreja Católica. Então nós vamos agora entender o que é essa etapa, que é o namoro. A palavra namoro, ela não tem uma origem, por exemplo, bíblica, das Sagradas Escrituras, porque ela vem da Espanha, essa palavra, que significa estar em amor. É um momento que a pessoa está ali enamorada, vamos dizer assim, encantada, né? Apaixonada. A palavra que a Bíblia usa para namoro é conhecer, conhecimento. É você conhecer a outra pessoa. Quando nós falamos hoje de namoro, a gente precisa entender que nós estamos vivendo um período diferente. A minha geração já mudou. Há 20 anos atrás era uma forma.
não tinha uma militância do LGBT, não tinha uma linguagem de gênero, ideologia de gênero, há 21 anos atrás. Os jovens de hoje, eles estão se deparando com um bombardeio de coisas que já na minha época não existia. Agora imagine na época de uma pessoa que tem 50, 60 anos, 70. E aí eu lembro quando eu conversava com minha avó, a minha avó, ela falava como era o namoro dela naquela época. O namoro da minha avó com o meu avô era um namoro de olhar. Apenas de olhar. Tocar na mão já era uma coisa assim, já muito seríssima naquela época. Então era um namoro à distância. Você ia namorando à distância. Agora, quando você pega esse exemplo, vou trazer um exemplo que me rodeou. Uma pessoa que casou e foi até o final. Porque teve uma base boa, uma base verdadeira. Então não é preciso entender que o namoro é um conhecimento. Você vai conhecer o outro. Mas hoje nós vivemos em um mundo que as coisas parecem um pouco irreais. As pessoas gostam de não ser elas mesmas. Por exemplo, vá nas redes sociais hoje e você vai ver quantas vezes eu me deparei isso. Eu vejo uma foto lá no status da pessoa, é uma. Quando eu vejo a pessoa no mundo real, é outra, totalmente diferente. Isso aí, você já vê a problemática. Porque a pessoa pega lá uma foto dela, ela tem hoje 50 anos, aí ela pega uma foto de 25 e bota lá. Ou senão ela pega um monte de filtro. Esse dia eu peguei e conversando com o rapaz falou, essa aqui é minha mãe. Aí ele falou, não, irmão, deixa eu mostrar direito para você. É porque minha mãe gosta muito de filtro. Aí ela quase essa mulher não é minha mãe verdadeira. Calma aí que eu vou te mostrar qual é a verdadeira. Era tanto filtro, tanta coisa, são tantas transformações, que era uma pessoa que você não conhecia. Era uma outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque é uma realidade do tempo de hoje. Tem pessoa que namora virtualmente. É um namoro virtual. E é um problema o namoro virtual. Uma dificuldade muito grande. Se o namoro à distância de uma pessoa que mora numa cidade e vai ver a outra em tempos, já é difícil porque você precisa conhecer quem é a pessoa. Namoro, existe um período no namoro que é o período do encanto. A pessoa, ela quer encantar a outra. No mundo animal não tem isso, os animais vão dançar, né? Eles fazem dança, ele quer atrair o outro, né? O macho alfa, essa coisa toda. Então, existe o quê? Um encanto. No mundo dos seres humanos é a mesma coisa. Então existe aquela coisa do encanto, de chamar a atenção da outra pessoa. Agora, quando existe as discrepâncias, e aí começa, por exemplo, a pessoa para te encantar, ela começa não sendo ela, porque ela quer te encantar. Então ela começa, aí você gosta do azul, ela falou, nossa, eu amo essa cor, mas ela não gosta do azul.
Então começa já no namoro, e aí a pessoa namora com uma pessoa, e quando ela casa, aí ela vê outra pessoa, porque a pessoa se transformou. Então é preciso no namoro ser sincero. O namoro precisa da sinceridade. O namoro precisa da verdade. O namoro é esse período paulatino que você vai conhecendo a outra pessoa. Quando para os jovens aí, você quer namorar com uma menina ou namorar com um menino, você precisa conhecer ela. Como que você vai conhecer ela? Você vai conhecer ela não é por ela. Você vai conhecer ela pelos pais dela. É o pai, é a mãe, é os irmãos, é os amigos. Você conhece. Como você conhece o irmão Trovão? Não é aqui na pregação que você vai conhecer o irmão Trovão. Não é nesse momento que você vai conhecer o irmão Trovão. Você vai conhecer o irmão Trovão no convívio que ele está. Lá na minha comunidade, as pessoas vão poder falar quem é o irmão Trovão. E aí você vai em um membro da comunidade, você vai em outro membro, você vai em outro membro. E aí eles vão falar quem é o irmão Trovão. No dia a dia, no convívio, a mesma coisa. No namoro, você precisa conhecer verdadeiramente a família. Você precisa ter um convívio com a família. Por isso que o namoro vai se pedir para o pai, né? Vai pedir para a mãe, vai fazer uma etapa de namoro. Por que eu falo isso? Porque é muito sério que o seu pai, ele quer um bem para a sua vida. A sua mãe quer um bem para a sua vida. Às vezes existe um namoro que leva à morte. Nós estamos aí. Tem um exemplo da Susana Ristoffani, que saiu nas mídias aí. Ela namorava com um rapaz, um namoro cego que o pai e a mãe não aceitavam, que era uma pessoa que usava droga, que era uma pessoa do mundo, que era uma pessoa que vivia na marginalidade. Ela apaixonada, cega de amor. E com certeza com a potencialidade de uma psicopatia. E olha só, a mãe era psicóloga, era psiquiatra. Imagine uma pessoa que conhece desses assuntos, que estuda desse assunto. A filha projetou a morte do pai e da mãe. Começou por onde? Um namoro. Um namoro desordenado. Um namoro que levou à morte, à destruição, automaticamente levou ela à cadeia. Hoje a situação dela é de uma pessoa que vive com uma mulher, namora com uma mulher lá no presídio, que está presa. Olha a desordem, olha o que aconteceu. Um namoro que não foi do coração de Deus, porque começa na base. Precisa ter base, precisa ter santidade. E aí eu entro agora na palavra que eu comecei essa pregação. São Paulo está dando aqui um norte, ele está falando: vós sois templo do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. Preciso ter um namoro. A igreja fala de um namoro santo. Qual é o namoro certo dentro da igreja? É um desafio ter um namoro santo? Sim,
é o desafio. Mas eu conheço vários amigos meus que são missionários que tiveram um namoro santo. Um namoro santo que não tinha nem beijo. E é o certo esse namoro. Mas nem um beijinho, irmão? Não, nem um beijinho. Namoro santo. Por quê? Porque você vai conhecer a pessoa, então você vai dialogar. O namoro é uma preparação para o casamento. E o que é o casamento? O casamento é um eterno namoro. Quando o casamento ele não vive a essência do namoro, porque o que é o namoro? O namoro é o primeiro encanto, é o primeiro amor. Você precisa, a pessoa que é casada, ela precisa viver a essência do primeiro amor. Ela precisa viver um eterno, o seu relacionamento precisa ser um eterno namoro. E o que é fundamental em um relacionamento? A pessoa precisa aprender a ter o quê? Uma amizade, diálogo. Um relacionamento quando não tem diálogo, é um relacionamento muito difícil. Então precisa dialogar. O namoro é isso. Você vê que quando no namoro a pessoa conversa, ela fala, ela dialoga, porque ela está no período do encanto. Mas é isso que precisa ir para toda a sua vida, para todo o seu relacionamento. Precisa desse diálogo, desta amizade, porque é isso que vai perdurar até o final. Agora, quando eu tenho um namoro desordenado, as coisas vão ruim. Se começa ruim, tende a ficar ruim, tende a ser ruim. Agora, se você começa com um bom alicerce, um namoro santo, então você vai ter um namoro santo, um namoro de conversa, um namoro de oração. Então você vai rezar com a sua namorada, com o seu namorado. Então você vai rezar o terço. Você vai na adoração ao Santíssimo Sacramento. Você vai adorar Jesus sacramentado com ali o seu namorado, com a sua namorada. Vocês vão estudar a Sagrada Escritura, vão ler a palavra. Vocês vão para a Santa Missa. Um namoro santo. Um namoro em Deus. É isso que precisa. Agora você vê o namoro de hoje. Você já viu o namoro em braille? Já viu o namoro em braille? O namoro em braille, ele vai querendo fazer uma leitura, né? O namoro vai a tato. Tem um namoro em braille, que vai ali tentando de todas as maneiras invadir a outra pessoa. Imagine o pecado, tirar uma virgindade de uma pessoa. Esse dia eu passei num lugar, o pessoal, aí um rapaz, deve ser um protestante, que ele tem essas ideias. Não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado. Não, existe pecadinho e pecadão. Imagina, você vai, sexto mandamento da lei de Deus. Você namora com a sua namorada, vai lá, ela é uma menina virgem, e você tirou a virgindade dela. Um pecado gravíssimo. Não é qualquer pecado. E aí, às vezes, a pessoa tirou a virgindade, de repente, não tem a firmeza para o casamento, não casa. Aquela jovem vai ficar ali com uma consequência na vida dela, com uma marca na vida dela, causada por uma pessoa. Então, é um pecado gravíssimo. Então, existe gravidade, sim, de pecado. Então, é preciso entender
toda essa realidade. Outra coisa, antigamente já não dava muito certo, mas ainda em uma vez ou outra poderia dar. Idades que não são compatíveis. Esse dia chegou um pessoal lá na minha comunidade e veio aí tinha uma menina da comunidade, uma jovem, 22 anos, e veio uma pessoa com 55. Aí veio falar comigo, eu tomando conta ali, né, acompanhando, sendo ali o pai espiritual da obra. Ele veio falar para mim e veio falar que queria pedir a jovem namoro. Eu falei, não tem minha bênção. Não, e não teve conversa. Porque eu já estou vendo que ali não vai dar certo. Eu já estou vendo que aquele namoro ali é um namoro que está desordenado. Aí não tem aquela coisa que às vezes não, eu vou, mas eu vou. E aí foram. Porque às vezes se a pessoa pergunta, é igual vai falar para o pai e para a mãe, você que aceita? Não, mas mesmo assim eu vou. E aí tem gente que paga para ver. Aí hoje, a pessoa, a jovem, tem uma filha e não está com a pessoa. Consequência do pecado. Consequência de uma realidade, não dá certo. Uma idade compatível, imagine. Uma jovem, quando ela tivesse com 32 anos, o cara estava com 65. Imagina a diferença enorme. Não dá certo. Precisa ter uma idade compatível. Precisa ser algo próximo. Pode ser que um momento, uma pessoa ou outra, Deus, mas não dá certo. A nossa experiência missionária, nós que atendemos pessoas, que convivemos com pessoas, que as pessoas vêm falar ali os seus problemas, os seus dramas existenciais. Então você precisa procurar pessoas próximas à sua realidade. Um namoro precisa ter responsabilidade. Você precisa namorar com uma pessoa responsável. Tem um ditado, quem casa quer casa. Você precisa ter responsabilidade. O homem precisa aprender a ser o provedor, a dar conta. Claro, pode ter ajuda ali da sua namorada, mas é preciso lançar esse projeto. Por que eu estou falando isso? Minha mãe sempre falou uma coisa para mim, ela sempre falou isso. Ela falava assim, meu filho, uma crise financeira é uma crise no matrimônio. Minha mãe falava sempre isso, ela repetiu várias vezes isso. Por que ela falava? Porque ela vivia. Porque ela viveu isso. Porque ela experimentou isso. São realidades da vida. Então você vai arrumar uma pessoa para namorar com você, você precisa arrumar uma pessoa que seja responsável. Você precisa aprender a namorar com uma pessoa que seja uma pessoa de caráter. Aí tem pessoa, experiência viva. A pessoa namora com uma pessoa que bebe. Aí fala, não, vou namorar, mas aí depois quando eu casar, muda. Raramente. Existe para Deus nada é impossível. Mas a experiência é que aquilo vai ainda cada vez mais se agravando. Aquilo vai pesando no relacionamento. E ali, porque você fez uma má escolha. Se você fizer uma má escolha no seu namoro,
Quem semeia vento, colhe tempestade. Você precisa aprender a ter um bom discernimento. Aí entra o quê? Os pais são importantíssimos. Porque os pais viveram, passaram. Claro, depende até de pai para pai, né? Porque hoje também tem pai que é só o sangue do cordeiro. Só Jesus na causa. O pai é pior do que a mãe, pior do que o filho. Existe esse tipo de pai também, que não ajuda. Mas, geralmente, o pai que teve uma experiência, passou por uma experiência, a mãe que passou por uma experiência, passou por certos tipos de dramas, de coisas na sua vida, ela vai dar o quê? Bons conselhos para os filhos. Por isso, filhos, jovens, estejam atentos com aquilo que o seu pai está falando, com aquilo que sua mãe está falando. Coloque em oração, se você não concorda, coloque em oração, procure um bom direcionamento, para que você possa ter um namoro em Deus. Você precisa ter um namoro muito meloso não dá certo. Namoro de muita agarra-agarra, esse namoro aí não dá certo. Esse namoro, ele tem uma probabilidade de passar por cima de muitas coisas e não dá certo. Talvez você fale, pô, mas irmão Trovão, esse namoro que você está falando aí é um namoro meio... Não existe, esse namoro que eu estou falando existe, e eu tenho amigos que foram missionários, pessoas que foram de igrejas, que hoje são bem casados, porque tiveram um namoro santo, respeitou todas as etapas, e aí estão em Deus. Agora, essa etapa do mundo aí que quer viver na filosofia de Freud, liberando os impulsos, libera geral, essa aí vai ter as consequências que nós estamos vendo aí na nossa juventude. Consequências que vão ser graves. Consequências que vai trazer feridas, dor, trauma. Outra coisa que é importante, você também sabendo do namoro. Às vezes você quer transferir um problema, uma carência. Você não teve o seu pai presente, o seu pai não te amou, o seu pai não te abraçou. E aí você quer, no namoro, você está namorando, mas você está procurando um pai, não um namoro. E aí vai dar também muita coisa errada. Porque você precisa distinguir e separar as coisas. O seu namorado não é o seu pai. A sua namorada não é a sua mãe, não é o seu pai. E vice-versa. É preciso saber o que é um namoro, para não confundir. Outra coisa também muito importante, hoje as pessoas às vezes confundem, sabe uma realidade que acontece muito também no tempo de hoje? As pessoas que não sabem distinguir, por exemplo, uma amizade do namoro. Aí de repente ela tem uma pessoa que é amiga, uma pessoa que é próxima, e aí ela conversa e gosta, e aquele papo é legal. Aí de repente ela confunde os sentimentos. Então tem um amigo, aí de repente começa a brotar um sentimento, mas a pessoa era para ser amigo, não era para ser namorado. A pessoa não soube separar, aí namora, aí depois que não dá certo. Você precisa ter um discernimento apurado, para você saber o que é um namoro, o que é uma amizade. E geralmente o jovem, ele é uma pessoa que não tem experiência de vida, por isso que toma muitas vezes na cabeça, porque ele não tem a experiência da vida, ele não tem uma maturidade. E como é bom formações como essa,
Como é bom aqui uma reflexão como essa, trazendo exemplos de coisas, de pessoas que estão aí vivendo na sociedade, pessoas que às vezes erraram, e eu aprendo com o erro de outras pessoas. No namoro também precisa se evitar 3 coisas: pessoas, lugares e situações. Você está com a pessoa errada, no lugar errado, na situação errada. Pessoas, lugares e situações. Se a pessoa está numa casa, sozinha, lugar errado. Situação errada, com a pessoa errada. É o meu namorado, está errado. Porque ali vai ser propício para o pecado. Ninguém está me vendo, ninguém está contemplando, e isso vai em várias outras realidades. Então precisa se evitar. Para viver a santidade, você precisa criar mecanismos para você viver a santidade. Estar com pessoas do seu lado, à sua volta, pessoas que vão sempre trazer o quê? Aquela coisa que, vai me controlar, eu preciso me controlar. Eu preciso controlar os meus instintos. Eu preciso controlar as minhas paixões. Eu preciso me controlar. Eu preciso ter o autocontrole de mim mesmo. Eu preciso ter um autoconhecimento de mim mesmo. Eu preciso saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Porque existem namoros que têm levado à destruição. E existe às vezes um namoro, a pessoa fica tão, aquela coisa de uma paixão exagerada, que ela fica cega. E aí ela faz tudo o que a pessoa quer. Em São Paulo, aconteceu uma mulher, começou a namorar com uma pessoa rica. E aí a pessoa entrou assim, numa cegueira, numa paixão tão absurda, e o cara tinha problemas mentais mesmo. E aí, no namoro, mais do que diabólico, fazia a mulher comer merda. Desculpe o termo aqui, tá? Fazia ela comer merda. Ela foi se enrolando. Depois ele conseguiu seduzir essa mulher para ela pegar crianças, levar para ele abusar das crianças. E ela fazia isso. E ela foi fazendo isso. E o que aconteceu? Descobriu, ele foi preso, ela foi presa. Um namoro que levou ela para a cadeia, um namoro de destruição. Namoro que leva à morte. Um namoro, por isso que é importante quando você tem um namoro que o seu pai está por dentro, que a sua mãe está por dentro. Precisa saber qual é o convívio, qual é o caráter daquela pessoa, quem é aquela pessoa, porque existem namoros que estão aí, que são de morte. Aquele caso, por exemplo, lá no Pernambuco, também que foi um namoro também desordenadíssimo, a menina começou a namorar com um cara que era satanista. E aí foram descobrir esse namoro, ele já vivia com uma mulher. Aí desse namoro aí começou a viver o típico do mundo da moda hoje, né? Um triângulo amoroso, um trifásico. O cara era satanista, induziu as 2 mulheres, e aí o que fizeram? Eles entravam lá, isso aconteceu, fato verídico. Chamavam uma pessoa na rua, nós estamos com um problema aqui e tal.
A gente está precisando de uma oração para pessoas que eram até cristãs. Aí eles entravam, vinham um por trás, davam uma paulada na cabeça, a pessoa desmaiava, eles matavam, faziam um ritual de antropofagia, comia a carne humana e ainda fazia salgado para vender para o povo. Ritual satânico. A pessoa foi lá, começou com um namoro desordenado. Pode ser a sua filha, pode ser o seu filho, pode ser você, jovem, pelo encanto diabólico, satânico, do mal. Então é preciso ter muita prudência no seu relacionamento. Preciso ter equilíbrio, preciso estar em Deus, levar para Deus o teu relacionamento. Aprender a sofrer as demoras de Deus. É o livro de Eclesiástico, capítulo 2. Se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Sofre as demoras de Deus, tem paciência. Espera no Senhor. Preciso esperar em Deus. Esse dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma jovem, que ligou para mim, falando do seu relacionamento, que tinha terminado com o seu namoro, que a sua sogra não aceitava o namoro dela, que ela era uma menina de grupo de oração, que era uma menina de igreja, mas terminou o namoro. Quando a pessoa não sabe viver o tempo de Deus, ela entra o quê? No desespero. Quando ela não aceita a vontade de Deus, ou espera no Senhor, se for de Deus, vai voltar. Deus vai preparar o caminho. Se não for, é um livramento de Deus. Aprende a viver e a esperar em Deus, a saber viver o momento de Deus. Agora, quando eu quero uma coisa possessiva, que eu quero fazer a minha vontade, o meu querer, isso sai da graça de Deus. Porque você está querendo apenas a sua satisfação, o seu ego. Você precisa entender que o seu namoro precisa estar em Deus. Não pode sair de Deus. E aí essa jovem começou a partilhar um problema que começou a acontecer na vida dela. Porque quando terminou o namoro, o que aconteceu? Ela ficou sabendo de um benzedor. Ah, tem um homem ali que benze, que faz as orações. Não, amor. Aí tem aquela conversa, né? Ele reza o Pai Nosso, Ave Maria, tem uns negócios lá, tem uns que tem umas imagens de Nossa Senhora. É assim, o diabo ele vem camuflado também. Ele vem disfarçado de ovelha, mas é um lobo feroz. Ela foi lá, nesse benzedor, quando foi receber lá as orações, é chamado, você já ouviu falar da oração braba? Né? Rapaz, isso ali tem umas oração braba. Essas aí, do benzedor, é a oração braba. Aí ela recebeu essa oração braba aí. Aí o cara pegou e falou, não, calma aí. Ó, nós temos um problema aqui, eu vejo que foi feito um trabalho para você não acorda, que não sei o que, deu 7 nó, para você não ter relacionamento nenhum, todo relacionamento seu não dá certo, não dá errado, e aquilo tudo, e que agora você tem que fazer uma outra coisa para quebrar. Ou seja, uma menina de grupo de oração, uma jovem temente a Deus, por uma fraqueza sentimental, ela caiu o quê? Na cilada do diabo. Aí agora ela veio e estava querendo uma orientação da igreja.
Aí me procurou. Aí eu falei, minha filha, você já entrou no jogo do diabo. Você, em vez de escutar a voz de Deus, você foi escutar a voz do diabo. Agora é uma confusão só. Porque, olha só, você vai vindo de um namoro que terminou. Agora, todo relacionamento que você tiver, que não der certo, você vai falar, o benzedor falou comigo. Porque agora você vai começar a dar voz para o diabo. Você vai começar a escutar, não é a palavra de Deus, não é o direcionamento de Deus. Você começou a escutar a voz do inimigo. E pode acontecer, na realidade da pessoa, na vida da pessoa, você se relaciona com pessoas, às vezes você não dá certo, isso faz parte da vida. Mas essa pessoa que deu voz ao diabo, escutou a voz do inimigo, o inimigo vai sempre espetar, se ela não tiver uma fé firme. Se ela tiver uma fé firme, ela vai sepultar, vai tocar a sua vida, vai colocar os olhos fitos no Senhor e vai prosseguir a sua vida. Agora, se for uma pessoa de mente fraca, se for uma pessoa levada pelas ondas do momento, ela vai sempre colocar que fizeram um trabalho na vida dela, que fizeram isso, que fizeram aquilo. Então é preciso buscar Deus no namoro. É também preciso saber enfrentar a crise também de um namoro, quando o namoro não deu certo. Quando de repente aquele namoro, hoje o pessoal tem jovens agora que o namoro não deu certo, eu vou me matar. Sai que eu vou pular agora do prédio. A pessoa agora, o jovem quer se matar, quer se suicidar. Porque são pessoas que não estão tendo estruturas de fortaleza, estrutura de firmeza, porque o sistema hoje que nós vivemos é para levantar pessoas fracas, e é preciso ter pessoas com mais fibra, pessoas com mais determinação. Eu falava da educação, como é errado uma mãe e um pai que educa o seu filho só com sim, 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 sim. Tudo que o filho quer, faz. Esse filho, quando crescer, que ele se deparar com um não, com uma frustração da vida, que as coisas, ele perceber que as coisas não vão acontecer como ele quer. E a todo momento não vai acontecer como ele quer. A todo momento. Eu pergunto para vocês aí que já são pessoas mais vividas, que não tem só jovem, mas todas as idades. A vida para você é só assim? A vida para você é só assim? Claro que não é só assim. A vida a todo momento é um não na nossa vida. Nós, como consagrado, como o padre, o religioso, nós também vivemos debaixo de muitas obediências, de muitas restrições. Ninguém vive só assim, mas existe pai e mãe que ele cria o seu filho numa bolha e ele acha que aquela bolha é o mundo, é o universo para o seu filho, o universo mais certo. E que, na verdade, está criando um filho frágil, um filho fraco, que no momento das suas dificuldades... Eu acho interessante uma história que aconteceu nos Estados Unidos, na prisão perpétua. Um homem que foi condenado. E além de ser condenado à prisão perpétua, ele foi condenado à morte. A dele foi condenada à morte. A pena de morte. E aí na pena de morte se falou, qual é o último pedido que você quer? Ele falou, eu quero ver minha mãe. Eu quero ver minha mãe.
E aí, trazem a mãe dele para dentro do presídio, de segurança máxima. Ele vê a mãe, ele dá um abraço na mãe. E quando ele abraça a mãe, ele dá uma mordida na orelha e arranca a orelha da mãe, com a dentada. E ele fala: é por causa de você que eu vou morrer hoje. É por sua culpa, porque você fez tudo o que eu queria, você nunca me disse não, você nunca me repreendeu, você deixou eu viver do meu jeito, e hoje eu vou morrer por sua culpa. Isso aconteceu no mundo real, lá nos Estados Unidos. Então é preciso ter uma base familiar, uma base religiosa, para você ter um namoro segundo o coração de Deus. Porque o que o inimigo está fazendo hoje? Ele está atacando as pessoas. Ele não está atacando só o matrimônio. Ele já está atacando o namoro. Ele não está esperando chegar ao matrimônio para ele atacar e destruir. Não, ele já está atacando no namoro. Ele está atacando as crianças. Ele está indo nos alicerces. Ele já está colocando ali. Ele quer colocar a sua pata, as suas garras. Ele quer colocar a sua marca. Eu peguei um caso de uma jovem, lá no estado da Bahia, numa cidade de Jequié. Uma jovem namorava e tinha depressão. Ela namorava e tinha depressão. E aí tinha uma amiga. E essa amiga, ela começou a atrair a colega e ficar com o namorado dela. E aí ela descobriu, o dia que ela descobriu, ela estava numa casa com o namorado da amiga, e a amiga fez uma ligação de vídeo. E quando a menina fez uma ligação de vídeo, ela falou: eu sei de tudo, eu sei que vocês estão nessa casa, eu sei que você está namorando, ficando com o meu namorado, eu sei de todas essas realidades que estão acontecendo aí, mas eu quero falar hoje que a minha vida não tem mais sentido e eu vou colocar um fim na minha vida. E eu vou morrer por causa de tudo isso que está acontecendo, e eu quero que vocês vejam. E ela pegou, colocou uma corrente no pescoço e se jogou de uma árvore, e eles vendo no celular. O rapaz estava bebendo, entrou num surto na hora, ele estava com a garrafa, ele quebrou a garrafa na cabeça dele. Tal foi o pavor, o pânico. Aquela menina se matou. Agora, essa jovem, sabe quantos anos ela tem? 16 anos. Eu atendi o caso dela, ela falou isso comigo. Imagine o trauma, imagine as consequências, a gravidade. Tudo isso porque não está em Deus. Tudo isso porque não está seguindo a palavra do Senhor, não está vivendo uma vida reta, não está vivendo segundo o coração de Deus. É preciso ser um jovem diferente, é preciso ter um namoro diferente. Não importa se vão te chamar de careta, se vão te chamar de retrógrado, se vão te chamar de medieval, se vão te chamar de quadrado, de atrasado, não importa.
Porque esse mundo que está indo aí, ele está indo por ladeira abaixo. A vaca está indo para o brejo. E é preciso ter pessoas hoje que sejam diferentes. É preciso ter pessoas que sejam santo. E para isso é preciso ter um namoro santo. É preciso ter um namoro santo para ter um casamento santo, para ter uns filhos santos. E a igreja tem esse exemplo. Pega os pais de Santa Teresinha, São Luís Martin, Santa Zélia Martin. Tiveram um namoro santo, tiveram um casamento santo e gerou filhos santos. A filha, Santa Teresinha, doutora da igreja, os pais agora foram canonizados, uma família de santos. Porque começou de um modo certo, porque começou de uma maneira certa, um namoro em Deus. Então, que vocês hoje possam saber que é possível sim ter um namoro santo, um namoro diferente. Um namoro segundo o coração de Deus. E esses namoros que estão aí no mundo. E agora, existe agora uma palavra. Eu estou fazendo uma experiência. Eu faço uma experiência com o homem. Eu faço uma experiência com a mulher. Isso virou uma moda na juventude. Tá, agora a pessoa, ela se namora. Não, depois eu estou vendo, eu estou analisando lá. Depois eu vejo o que eu gosto, o que eu quero. Tem gente hoje que está namorando com cachorro, tem gente que namora com gato, tem gente que quer casar com lustre, tem tudo. As deformidades intelectuais, mentais, morais. As pessoas estão desordenadas, estão se bestializando. E a igreja, qual é o papel da igreja? Humanizar. Qual é o papel da igreja? Apontar o caminho certo, mostrar o caminho certo. Fala, opa, esse caminho é de morte, esse caminho é de destruição, esse caminho você vai se ferir, esse caminho você vai se machucar. Essa é a função da igreja. Por isso a igreja, ela é mãe e mestra. A igreja educa, a igreja ensina. A palavra educar vem do latim educare, conduzir para fora, preparar o seu filho, preparar a sua família, preparar a sua casa. É isso aqui que o padre Aurélio está colocando, propondo para a paróquia Santo Inácio de Loyola, ter uma família em Deus. Estamos nessa primeira pregação falando sobre o namoro. A importância de um namoro santo. E é importante você também, pai, mãe, ouvir tudo isso sobre o namoro, porque falar, não, mas essa etapa eu já passei. Não, você pode educar o seu filho, você pode educar a sua filha, falar de como que é um namoro em Deus, você pode educar os seus netos, isso é um ensinamento que serve para todos. Todo mundo aprende. Já vamos nos preparando, os instrumentos. Porque pregador tem um defeito, ele começa a falar, ele se empolga, ele não para. Eu mesmo, se deixar, vai engatando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu já estou nesses carros que já está na sexta marcha. Está claro para vocês o que eu estou falando? Está claro a realidade? O último para o pessoal já ir preparando, já pode fazer os instrumentos musicais. Olha como nós estamos vivendo num mundo que está caótico, de cabeça para baixo. Eu estava numa missão em Minas Gerais, e aí pregamos, rezamos, batismo no Espírito Santo, oração em línguas. E aí,
eu gosto muito de, quando tem outros pregadores, outros missionários, eu gosto de atender, fazer um atendimento. E comecei a atender as pessoas. Daqui a pouco vem uma jovem. E ela começou a falar da experiência dela que ela teve com Deus, que ela experimentou o amor de Deus. E ela começou a falar da experiência que ela teve ali no momento. Foi forte com ela. E daqui a pouco ela, no meio da conversa, ela falou: eu aqui, eu e minha namorada, nós estamos aqui, nós tivemos uma experiência forte com Deus. Aí eu falei: como é que é, irmã? Eu e minha namorada estamos aí, viemos para esse retiro. Aí eu fui deixando ela falar. E ela foi falando e reza por mim, irmão Trovão, porque eu quero esse relacionamento, esse nosso namoro precisa dar certo. E ela começou a falar. Eu fui deixando ela falar. Depois que ela falou bastante coisa, aí eu falei: filha, deixa eu explicar uma coisa para você. O namoro que você está fazendo é um namoro que não vem de Deus. Esse seu namoro, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e a mulher. Que é uma família? O homem, a mulher e sua prole. Isso é uma família. Então esse seu namoro não é um namoro segundo o coração de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque na consciência daquela jovem era a coisa mais normal do mundo. Você vê que ela estava falando que ela teve uma experiência com Deus e que ela estava ali com a sua namorada, com muitas aspas, e que ela estava achando super, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque o mundo está colocando que isso é normal. Existe até pessoas hoje, talvez até de hierarquia da igreja, tem pessoa que fala que isso é normal. Eu escutei uma vez um bispo falando: não, o homossexualismo é um dom de Deus. Eu falei: que dom de Deus? Bispo, é preciso estar claro. Pode ser bispo, pode ser padre. Existe uma doutrina de sempre dentro da Igreja Católica. Não existe uma doutrina que era um tempo e depois passa para ser outra coisa. O próprio catecismo da Igreja Católica nos fala isso. Se o sacerdote ele prega aquilo que não é a doutrina da Igreja Católica, nós podemos sim falar com ele. Está lá, o catecismo te dá essa autoridade de você ir falar: sacerdote, não é por aí. Isso não pertence à doutrina da Igreja Católica. Não pertence. Aí não vou falar porque é um bispo. Não vou falar porque é um sacerdote. Mas precisa ter profeta dentro da igreja. Deus sempre constituiu a igreja de profetas e profetisas, pessoas que vão defender, e a igreja precisa ser muito bem preservada por aqueles que são guardião do depósito fidem, do depósito da fé, porque daqui para frente, meu filho, escute o que eu estou falando, filho amado da igreja, vai vir um monte de coisa aí que não pertence à igreja. Já estão aí querendo lá na Alemanha, aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, e é padre, é bispo. Vem com essa linguagem de sínodo. Está lá o sínodo na Alemanha. E aí vamos ficar calados?
Vamos ficar parecendo vaquinha de presépio, concordando com tudo, dizendo amém para tudo? Não! A igreja tem profeta, a igreja tem pessoas que lutam por ela. E eu sou uma pessoa dessa que luta pela doutrina da igreja, pela verdade da igreja, porque um mau padre, que não é o caso de vocês, jamais um mau padre poderia me chamar. Um mau padre, os santos da igreja vai falar que leva uma multidão para o inferno. Um bom padre leva uma multidão para o céu, mas um mau padre leva uma multidão para o inferno. As pessoas são muito assim, o que o padre fala é lei. Não tem uma reflexão, às vezes não conhece o catecismo, não conhece a doutrina, não conhece o código de direito canônico, não conhece a história dos santos, não conhece a história da igreja. Às vezes o padre, por ser uma autoridade, uma pessoa que estudou, então quando fala algo, a pessoa... o padre falou. Não, mas nem sempre que o padre falou, você tem que saber que se o padre falou, ele falou segundo a doutrina da igreja. Ou ele está falando das ideologias da cabeça dele, ou das ideias dele, dos pensamentos deturpados da cabeça dele. Porque eu estou falando isso por causa dessa realidade dessa jovem que estava namorando com o outro achando que era normal. E eu escutei, eu não estou falando que eu ouvi numa matéria, não, eu escutei em claro bom som o bispo falando aqui no Brasil, não, homossexualismo é um dom. Não, homossexualismo é uma aberração que fere o coração de Deus. O homossexual precisa de educação? Sim. Precisa ser amado? Sim. Precisa ser acolhido? Sim. Precisa de emprego? Sim. Mas precisa também saber que a homossexualidade, a prática da homossexualidade é um pecado que é gravíssimo, que ofende o coração de Deus. Não é normal e nunca será perante a palavra de Deus, perante a doutrina da Igreja Católica. E daqui para frente, meu filho, se informe bem, procura buscar bem a doutrina, saber bem a doutrina, porque vai vir uma avalanche de heresia aí, e quem não tiver fundamentado vai ser engolido e enganado pelo diabo. Abra os seus olhos.